Isso, bate mais alto para o senhor poder acordar. Senhor Miyagi, cura tudo. Essa boa. Certo. Não viu o Karate Kid honrado. À direita, à esquerda. Vamos bater um papo de boteca, no batuque, no caneco, puxa o samba no cavaco, pra moçada acompanhar, um papo de política, analítica, informática, de quiser subir, vai cair, vai congelar de agora, a gente vai falar sobre castidade. Vamos falar sobre castidade. Já falamos sobre isso aqui no canal, mas é necessário voltar a falar disso, porque quanto mais falarmos, melhor é. Falando sério, se existe um assunto que nós precisamos constantemente voltar, retomar e reforçar, é a respeito da castidade. Num tempo assim de profundo apelo sexual, erótico e da promiscuidade em geral, de músicas, de comerciais, de programas de televisão, a gente precisa tocar neste assunto, porque não se peca somente com o ato quando se fala de castidade, mas o pecado já começa no olhar, já começa no ouvido, já começa no pensamento. Então, vamos falar sobre isso? Você decide onde começa, se é no olhar, se é no pensamento, se é no ouvido, tem que começar de algum lugar. No zóio. Obviamente, né? O homem é mais tentado no olhar, o homem é tentado olhar a mulher como objeto. Tá, mas você não pode começar ainda, porque a gente não fez o chicotinho. Então, chicotinho. Vai. Como eu estava falando para a senhorita... Agora sim. Porque tá uma senhorita hoje. Olha aqui, gente. Uma prenda. Uma prenda. Tô quase vestida de prenda. Se faltou essa saia de armação aqui, já era um vestido de prenda. Eu já dançava o sarandeio. Ei, caramba. Sarandeio? Sarandeio que chama? É a dança das prendas. Lá no Rio Grande do Sul. Voltando ao assunto aqui, eu tava falando com vocês, um papo sério aqui. O homem é tentado no olhar, a mulher é mais tentada no ouvir. E no se mostrar. Exatamente. A tentação do homem é olhar para a mulher como um objeto. E a tentação da mulher é fazer-se objeto de desejo. Isso tudo tem, na verdade, uma origem, que é o pecado original. Óbvio, antes do pecado original, tinha atração sexual? Sim ou não? Sim! Já responderam, né, Déia? Era para as pessoas responderem, era uma pegadinha, entendeu? Você já fez assim. Quebrou o esquema, mas não tem problema. Tinha atração sexual, mas não era atração egoísta, né? Só pensando no prazer próprio. Um olhava para o outro e via a possibilidade... O desejo sexual... Calma aí. Da criação de Deus, da obra de Deus acontecer, da ordem de Deus se tornar realidade, né? Olhava para o outro e via um ícone. O desejo sexual de Adão e Eva, ele era vivido no sentido do bem do outro, né? Ele era orientado para o bem e para a felicidade do outro, de ser um dom para o outro. Muito diferente do que se vive nesse tempo e pelos séculos aí afora, onde a sexualidade foi muito voltada para um prazer pessoal, egoísta, fazendo do outro objeto do seu prazer. Sim, quando Deus cria o homem e a mulher, Ele cria a sua imagem e semelhança, e o homem e a mulher tornaram-se um ícone. Com a tentação, o homem passou a ser um ídolo em vez do ícone. Essa diferença de ícone e ídolo que a gente precisa entender. O ícone é um sinal que aponta para um outro lugar, além dele mesmo e maior do que ele mesmo. O ídolo, ele rouba a glória que não é dele, né? Ele rouba a glória para si e se coloca no lugar de Deus. Essa também é uma dificuldade que protestantes têm, de entender a diferença entre essas duas coisas. Por isso que muitos deles criticam as nossas imagens sagradas, não entendem muito a diferença de ídolo e ícone. Mas falaremos disso em outro momento. É outra coisa isso aqui. Outra coisa. Isso foi só um recadinho, um OBS. É por isso que nós, mulheres, precisamos estar atentas e vigiar quanto ao vestir. Porque a nossa forma de vestir, ela provoca no homem a grave tentação de nos transformar em ídolos, em objetos, e assim perdemos a nossa dignidade de filhas de Deus, porque não somos objetos, somos mais que um simples pedaço de carne, somos uma pessoa por inteiro, onde o nosso corpo é parte deste ser. Quando nós vamos nos vestir para sair de casa, para ir seja
para qualquer lugar. Nós precisamos vigiar nessa questão. A quem estou querendo chamar a atenção? O que estou querendo com esta roupa que estou vestindo? E aí geralmente, né, quando a gente se veste, põe aquela calça apertada, ainda dá aquela olhadinha assim para ver se o bumbumzinho ficou empinadinho, né, arruma aí o decote para ver como é que ficou. Qual o objetivo dessa minha veste? Eu estou realmente querendo resplandecer a glória de Deus? Estou querendo mostrar aquilo que eu sou, a dignidade de filha de Deus? Ou eu estou querendo fazer objeto de desejo dos homens? Isso aí, gostei. E nós homens também temos uma grande tentação, que é olhar para as mulheres como objeto e objeto de prazer. É uma luta que nós homens vamos travar até o fim da nossa vida. E o controle sobre o nosso olhar, ele é muito importante porque tudo começa aqui, né? Para o homem, no caso, começa no olhar, e do olhar, se a gente dá vazão, ele sobe um pouquinho para cá, ó, e vira pensamento. Do pensamento, ele desce e transforma-se em desejo. E o desejo alimentado se transforma em ação. Olha que Não legal. precisa descer mais, não. Não precisa descer. Tá bom. Ação, que é o simbolizado. Meus braços são as ações, tá bem. Tá bom. Então, por isso que a palavra de Deus diz que os olhos é a luz do corpo. Quem sabe se controlar no olhar e no pensar e no sentir, ele vai se controlar também no agir. É uma busca para voltar às nossas origens, porque na origem do homem, o homem foi feito o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. E quando Cristo vem e assume a nossa carne, aí que legal, quando o verbo se faz carne, o corpo entra na teologia pela porta principal, ele vem redimir a nossa sexualidade. E agora uma pergunta, Délia. Você quebrou meu esquema já na primeira pergunta? Então você não está fazendo pergunta para mim. Não quebra o esquema da segunda. Ok? Jesus Cristo tinha sexualidade, sim ou não? Vamos ter que responder essa sozinho. Não, pode responder você. Sim, Jesus Cristo tinha sexualidade. Claro que tinha. A gente está tão acostumado a olhar a sexualidade como algo ruim, sujo, que a gente imagina que Cristo não. Cristo era tão perfeito que ele não tinha sexualidade. Cristo era homem, ele tinha sexualidade. Porque sexualidade é quem eu sou, é aquilo que eu sou por inteiro. Todas as minhas características, a minha identidade. Homem ou mulher. É a minha sexualidade. Portanto, Jesus Cristo tinha uma sexualidade. E o que não foi assumido por Cristo, não foi redimido na cruz. Redimido por ele. Portanto, sim, ele tinha sexualidade e a nossa sexualidade foi redimida nele. Portanto... É possível. Sim, é possível. Portanto, é possível. E portanto, como seres, como filhos de Deus redimidos por Cristo, nós devemos viver como tal. Por isso São Paulo diz, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Por isso vivamos como pessoas livres, que não se deixam aprisionar por seus desejos sexuais, seus apetites sexuais. Porque veja, gente, desejos nós vamos ter, mas nós também somos dotados de vontade, de escolha. E nós podemos responder diferentes porque não somos bicho. Essa é a grande diferença do ser humano com o macaquinho. Embora hoje muitos queiram igualar ou até dar mais dignidade a um bicho do que a uma pessoa, não, nós não somos animais e nós somos sim, diante de Deus, mais dignos e superiores aos animais, porque temos vontade, temos escolha. Temos alma. Por isso que o cavalo não tem família. E a égua está no cio, ele arrebenta as arames do pasto e vai lá na égua que fica fogoso, e a égua fogosa, e aquele negócio todo. Ele vai lá, cobre a égua, acabou o processo, ele sai de cima da égua e vai embora. A égua não fica frustrada porque o cavalo não relinchou no ouvidinho dela, que não mastigou uma graminha para ela, sei lá. Não fica porque eles são bichos, né? Sim, aqui mesmo, aqui no lago tem o Beto, que já teve filho com a mãe, que era a Beth. A Beth já teve filho com a irmã, que é a Betina. E agora já chegou mais um lá que daqui a pouco ele tem filho de novo, entendeu, gente? Os bichos são assim, né? Por instinto, entrou no cio, acabou. Mas nós não somos assim, né? Então precisamos zelar pela nossa identidade e corresponder a ela, gente. É não ficar agindo feito bicho que não pode sentir um desejozinho lá e tem que ser dominado pelo seu desejo, como um cavalo que é posto no cabresto e vai de arrasto. Não, nós somos mais fortes do que isso. Nós temos capacidade de decisão, né? Vamos
reconhecer quem somos, saber da força que temos, da nossa identidade. Os namorados são chamados a viver a castidade, assim como os casados também são chamados a viver a castidade. Vou explicar direitinho, peraí. Os namorados, através do processo de espera e abstinência, até o momento do casamento, onde terão o ato conjugal sob o sacramento, sob a luz da graça. Então ali procriarão, terão filhos, terão uma família. E dentro do casamento, eles também continuam sendo chamados à castidade. O solteiro é tentado a ter o ato sexual antes do tempo. O casado é tentado a não ter, né? Sim, ou ter com outra pessoa. Ou ter com outra pessoa. Isso aí também é castidade. A vivência da castidade na vida do casado é ter a sua vida sexual com sua esposa, com seu esposo, não dar vazão ao adultério, né? Não pense que um casado porque casou não tem mais tentações, vive as tentações, mas ele vai orientar a sua sexualidade para uma só pessoa. Da mesma forma, o namorado vai orientar a sua sexualidade na espera, ofertando a Deus, por amor a Deus, por respeito ao outro. Mas ideia, se tem amor, eu amo meu namorado, eu amo minha namorada, qual que é o problema? O problema é que vocês ainda não têm uma comunhão total de vida, vocês não são responsáveis um pelo outro. O que acontece na vida dos casados, ou deve acontecer, na vida do casal, a união ela é total. Você deita com aquela pessoa e ao acordar você continua sendo responsável por ela. Se ela estiver doente, você vai cuidar, se ela não estiver bem, você vai amá-la, e assim é a vida do casado. Por isso o ato sexual no namoro, ele é uma mentira, porque eu me deito com a pessoa, no outro dia eu levanto e vou embora para minha casa, para minha vida. Ou nem no outro dia, dali a alguns minutos você vai embora, né? Mas Tiba, ideia, eu moro com meu namorado, a gente se compromete um com o outro e tem amor, apesar de não ser casados na igreja, e aí? Pois aí, vocês estão em pecado, porque não tem sobre vocês o sacramento e não estão de acordo com aquilo que a igreja diz. Mesmo que seja lindo, seja maravilhoso, exista amor, onde há amor, há compromisso. Então se, por exemplo, você está junto, quem sabe você até queira se casar, mas o outro, não, pra que a gente vai casar, tá bem assim. Fica caro casar. Amor é comprometimento, é doação e é sacrifício pelo outro. O sacrifício às vezes de uma celebração mais simples, até sem a festa, mas para que vocês vivam na graça de Deus. O sacramento é a bênção, e é mais do que a bênção. O sacramento transforma vocês dois numa só carne, pela encarnação de Cristo Jesus até, pela graça de Cristo. Então, não somos apenas abençoados na hora ali do casamento, né, do matrimônio, né? Nós somos transformados em uma só carne em Cristo Jesus. Isso é um mistério, é grande, como diz São Paulo no capítulo 5 de Efésios. Este mistério é grande. A igreja não diz que é pecado para te proibir, para tolir a sua liberdade. Não, é porque a igreja entendeu que isso é tão santo, tão sagrado, tão bonito, tão puro, só pode viver dentro da bênção, da graça de Deus e do ambiente familiar. Porque o ambiente familiar do casal comprometido na graça, no sacramento, ele já espera o fruto do ato conjugal, que são os filhos. Meus irmãos, o ato conjugal, a consequência dele são os filhos, a prole. Todos sabemos como as crianças vêm ao mundo. Então, se nós estamos nesta vivência de uma sexualidade, do ato conjugal, nós precisamos entender que isso tem uma consequência natural, que são os filhos. Aí então teremos um ambiente para amparar aquela vida que vem. Que é bênção de Deus, né? Que precisa ser recebida como tal. E é isso, gente, é um assunto vastíssimo que sempre dá muito pano para manga, que sempre tem muito a se falar e que sempre podemos e devemos retornar com ele aqui no canal. Para os novos que estão chegando, para reforçar o que você já sabe, o que você já conhece e para sempre te impulsionar na vontade de Deus, na busca da santidade. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Deus te abençoe. Entre na nossa livraria, tem muito material lá para falar sobre namoro, casamento, vida afetiva. livraria.deitiba.com.br. Obrigada também a você que nos apoia, ajudando-nos a manter este canal ativo todas as semanas. Deus abençoe. Valeu!